Então, Personalidade está de volta aqui na casa do vereador e advogado Daniel Viriato Afonso, e a gente está batendo um papo aqui, e eu vou entrar um pouquinho assim, adentrar a sua vida pessoal, fazer um bate-bola mais rápido assim para eu tentar ver o que eu colho de ti. Uma cor. Azul. Azul? Por causa do PP, não? Não, é porque eu particularmente eu gosto do azul, até no vestir, as camisas azuis, eu acho bacana, o azul eu acho bacana. Uma mulher lindíssima. Ana Hickman. Pior defeito de uma mulher. Eu acho que mulher não tem defeito. Ele é um gentleman. Te saiu bem. Foi algo que eu não pude compartilhar, a maior parte da vida dela é de estar junto com ela. Eu gostaria muito de ter feito isso. Mas, obviamente, fui pai solteiro. Pelas circunstâncias. E daí a vida chegou no ponto que está hoje. Ela está fazendo direito, a gente tem uma relação boa, uma boa relação, né? E quero podê-la ajudá-la e estar junto com ela em todos os momentos da minha vida. Que eleição tu gostaria de mudar o resultado? De todas, pode ser do município, pode ser do estado. Que eleição tu gostaria de mudar o resultado se tu pudesse? Teve uma eleição, se eu pudesse, teve uma eleição, mas não pelo desempenho ou não, porque eu estava tão focado, eu costumo dizer que eu nunca fiquei triste com alguma coisa, né? Poucas vezes na vida eu fiquei abalado, abalado mesmo. Então foi a morte do Ayrton Senna, eu fiquei... O Brasil de 82 me deixou muitíssimo triste, e a eleição do Expedição Amigo com o Luiz Henrique me deixou doente. Chocado, inclusive. Mas assim, de tal maneira que eu disse, poxa vida, porque como é que alguém perde uma eleição? Então aquilo me tirou meio do ar. Então tu sempre tem que estar lutando e correndo atrás, porque como se diz, o jogo só termina na hora que o juiz encerra. E uma eleição, enquanto não fecharem as urnas, não existe eleição ganha. Então, mais ou menos, eu acho que faltou de tudo, né? Daquele momento, eu acho que um pouco de soberba, assim, que eu acho que foi demais da conta. Então, o salto estava muito alto. Tava. O que diminui um pouco o feio da derrota é que o Luiz Henrique acabou se mostrando talvez o maior articulador da história de Santa Catarina, na minha opinião, né? É uma pessoa fenomenal. Isso, eu até não vou colocar pelo que aconteceu depois, eu digo o dia, né? No dia, se eu pudesse, meu Deus, não pode ter... Mas com relação à liderança que o Luiz Henrique exerceu, a forma como ele conduziu o processo político em Santa Catarina, ele se mostrou uma liderança que superou todas as demais que eu conhecia até hoje, né? Popular, MPB, todos os sentidos. Mas eu sou meio... Eu não sou muito... Eu sou bem eclético. Tu gosta de cantar? Mas não sou muito bom. Mas se tiver numa turma de amigos e coisa e tal, a gente gosta de uma brincadeira também. Daí tem que... O pessoal mais... Se tu pudesse escolher uma voz de um cantor que tu conseguisse cantar com aquela voz, que voz tu escolheria? Eu acho que inigualável, o Roberto Carlos tem uma voz muito bonita, na minha avaliação, assim, né? E principalmente as mais antigas, né? Essas mais recentes, então tem mais a nostalgia, aquela história toda, né? Tu pega lá, tem muita música bacana dele que eu... Tu acha que seria interessante numa reforma política, numa eventual reforma política, uma exigência de escolaridade para os cargos eletivos, por exemplo, o vereador, que ele tivesse uma escolaridade mínima, o prefeito? Tu acha que isso é importante? Eu acho que é assim, o ser correto, o ser ético, fazer a coisa certa, independe de grau de instrução. Obviamente que o fato de não ter instrução leva a crer que seriam pessoas que poderiam ser influenciáveis, em tese. Porque fora isso, eu acredito que se tiverem condições de montar projeto, terem boas ideias,
Eu não vejo por que não, mesmo porque num país que temos cidadãos que podem votar sendo analfabetos, eu acho que primeiro teria que acabar com esse tipo de... Aliás, qual seria a tua sugestão, o princípio, assim, para mudar na reforma política, o que tu sugeriria que é o principal? Só um aspecto. Eu acho que se acabar com a coligação em todos os níveis, tu já resolve a maioria dos problemas do Brasil. Por quê? Porque, na verdade, coligação, tu oportuniza para que pessoas que não tenham compromissos partidários ou com a sociedade façam de partidos políticos balcão de negócios. Então, tu vai lá, negocia horário político, tu negocia a legenda, tu negocia apoio, tu negocia cadeira no Congresso. Acabando com a legenda, todo partido teria que lançar sua nominata de candidato, seja vereador, seus candidatos a prefeito, seu candidato a governador, seu candidato a presidente. Automaticamente, tu não poder negociar espaço, qual é o sentido de outros partidos te procurarem? Para quê? Porque à medida que tu não elege ninguém, tu vai acabar desaparecendo. Ou tu vai mostrar o teu plano, a tua ideologia, tu vai mostrar o que tu queres dar de retorno para a sociedade, e eu entendo que só aí teremos o que é mais importante para a política, que é os partidos fortes. Porque quando tu começa a fortalecer pessoas, tem o prejuízo da sociedade, porque se tu fortalece alguém dentro de um partido, obviamente que o partido enfraquece. Tu tem que ter... O eleitor tem que saber o que pensa o PP, o que pensa o PT, o que pensa o PSDB. A ideologia de cada partido. Exatamente, mas daí isso é tão longe da nossa compreensão do eleitor, para saber o que... mas não, o que... Não. É justamente isso, tu pensar assim, vamos raciocinar Estados Unidos, democratas e republicanos. Isso é tão claro como noite e dia para eles. E alguém que foi democrata jamais, mesmo que ele vou lá para ser republicano, acabou-se politicamente. Ninguém mais nem olha para ele. Perdeu o valor, até mesmo porque ele tinha uma condução, um jeito de atuar. Porque eles sabem o que pensa o democrata, o que pensa o republicano. O que um político não pode ter? Eu acredito que ele tem que estar comprometido, né? Ele tem que ter compromisso com aquilo que ele realmente busca dentro da política. Eu li um livro outro dia que ele fala que todos que ingressam, todas as pessoas têm suas ambições pessoais. Tem suas ambições pessoais. E a ambição dele era sentir que de alguma forma o que ele estava fazendo estava servindo a alguém. Que o sorriso das pessoas fazia ele bem. Essa era a ambição pessoal dele. Daí tu vai dizer, político... Tu lembra o título desse livro? É o Abraham Lincoln. Então, na parte final do livro dele, ele termina com isso, porque a história dele é bacana, porque uma pessoa humilde, ele não era rico, era um advogado, e dentro daquela humildade dele, ele construiu a sua história, né? Qual é a pior etapa ou a coisa mais chata de uma campanha eleitoral? Eu consigo pensar umas 25 mil. Eu acho que o mais chato é a hora da construção das composições, até largou a campanha. É a pré-campanha. Aquilo ali... Sério? Eu acho que o mais instigante é esse pré. Depois a campanha ela é meio... Não, porque o mais chato, né? Porque a campanha em si, daí tu já tá solto. Porque é o seguinte, tem dois momentos. O pré, pelo menos para mim, que tu já foi candidata também, tu vai saber. Eu sempre levo aquela coisa, vou ser candidato ou não vou, né? Porque quando tu diz que fui lá e registrei, sou candidato, tu tirou a carga das tuas costas. Sou mesmo agora, pronto, não tem mais jeito, vou ser candidato. Porque até tu dizer assim, uma candidatura de prefeito, vou, não vou, vai dar certo, não vai, tá aquilo, tu acorda, dorme, pensando, remoendo aquilo, e vem e volta, e aquilo não sai de ti, tu quer largar daquilo, aquilo não te larga, e quando tu vê, chegou o dia fatal, bom, alguma coisa aconteceu, fui, não fui, sou, não sou.
Então aquele período ali, ele é muito desgastante. Foi horrível para nós, todo o período foi muito desgastante. Que nós ficamos mais de um ano alimentando candidaturas, e chegou no último momento nós não tínhamos uma candidatura. E daí chegou em 3 dias e disse assim, não, Daniel, tu é o candidato. Eu senti uma angústia um ano, e assim, eu tinha assim aquele, o temor de ser um candidato, aquele medo, né, uma candidatura e coisa e tal. E daí em 3 dias eu passei de temor para pavor. Mas basicamente não pelo fato da candidatura, é pelo fato de eu me encontrar numa situação que eu não estava seguro de uma candidatura, que eu gostaria muito, eu queria muito, uma parte de mim queria muito, mas a outra parte, a razão tem que imperar. E tu diz assim, eu não posso. O partido teve uma resposta do que foi que aconteceu, ou o mistério prevalece ainda? O que aconteceu com aquela pessoa que todo mundo esperava que ia ser o candidato e... Eu acho que, na verdade, o partido como um todo, né, ele se sentiu meio que largado assim Mas então não teve uma resposta assim, foi assim, eu quero me explicar, nunca teve isso. Eu, da minha parte, né, eu sei do meu comportamento. Política, tu tem que montar, tu tem que estar preparado, tu tem que ir para a batalha bem preparado, tu não pode simplesmente... E com muito desejo também, né? Tem que estar 100%, tem que estar pilhado. Né? Vamos mudar um pouquinho de assunto, uma viagem inesquecível. Fiz um roteiro para o interior da Itália, eu achei muito bacana pela cultura. Eu curto muito isso, de ver a arquitetura, imaginar o que aconteceu naqueles locais, tipo, tu andar lá no Coliseu, ver, curtir como é que é isso aqui, né? Aquilo fervilhando, tu andar aquelas construções assim, muita história, muita riqueza, né? Gostaria muito, eu quero ir para Machu Picchu, assim, mas para observar como é que fizeram mesmo, porque a gente conhece a história, mas é importante tu ir lá e presenciar ela, né? Quando tu tens que tomar uma decisão importante na tua vida, tu recorre a quem? Até o pai é do pai, né? Nas últimas eleições que até conversei com as pessoas, principalmente da família, né? O que achavam, o que não achavam. Basicamente as pessoas da família. Mas daí tu já vai, é um termômetro, né? Tu já vai sentindo, assim, porque assim, ó, sofrem todos, né? Apesar de não ser mulher, nem, né? Mas irmãos e irmãs, é o sofrimento, eles compartilham do teu dia a dia. Mas aquilo que dizem de bem, aquilo que falam. Daí tu vai sentindo, tu vai conversando com eles. Então, sempre tive apoio da família, incondicionalmente, né? Sempre tive. E mesmo porque o dia que disserem, algum deles dizer, não, eu não estou contigo, eu também saio fora da política. Ou algum projeto, alguma coisa, né? Tem uma frase, uma ação, uma lembrança dos teus pais, assim, que tu sempre se remete àquela lição, aquilo perpetua na tua vida, assim, essa lição foi muito importante? Que valores que ficaram importantes? É que assim, ó, o meu pai era uma pessoa muito religioso, muitíssimo religioso. Então, assim, das ações dele, assim, que eu posso, que marcam, assim, o exemplo, né, o legado. Foi um dos fundadores da Cruz Vermelha, o asilo, a Conferência Vicentina, era ministro da igreja, dava curso de noivado, curso de batismo. Era, assim, aquela pessoa totalmente envolvida com as questões da comunidade. O legado é assim, sempre dizia que fazer o bem, não precisa... tem um ponto assim, não te preocupe se alguém achar que tu está sendo tolo. Tá tudo certo. Porque isso não... Porque enquanto, né, tu estiveres se sentindo bem com aquilo que tu estiveres fazendo,
Isso vai te fazer bem. Às vezes eu meço muito o que eu falo, mas basicamente é de não dizer algumas coisas quando deveria. E um defeito geral, assim, das pessoas que é algo que te irrita muito? Que me irrita? Eu acho que é a bajulação. É? Eu não gosto de bajulação. Isso... assim, é que não é bom para quem bajula e pior ainda para quem é bajulado. Porque o bajulado pensa que é a última bolacha do pacote. Então ele não sabe que está, na verdade, principalmente na administração pública, né? Uhum. Cada pensa que tá tudo maravilhoso. Tens vontade de ser pai novamente, assim? Com certeza. Com certeza. Até mesmo porque eu gosto muito de criança. Uhum. Eu acho que família, eu penso isso de família mesmo. Até porque tu conviveu no meio de uma família grande, né? Eu acho tem que... sobrinhos, tem... Até mesmo porque eu acho que é uma forma de tu te complementar, né? Uhum. Ela começou muito bem mesmo. Eu acho que ela se deixou influenciar pela sua assessoria. Eu acho que o propósito dela no começo, no primeiro ano, foi além do que eu esperava dela. E hoje ela está se mostrando sem forças para enfrentar essas turbulências que estão vindo assombrar o mandato dela. Tu deixaria ela em recuperação, assim, com menos de 7? Sim, com certeza. É? Com certeza. Não vou dizer assim, é porque às vezes o grande líder, tu não vê no vento a favor, tu vê no vento contra. Eu acho que o Raimundo tá devendo, eu acho que tá bem ruimzinho. Eu acho que tá pior que a Dilma. Periga rodar de ano. Mas aí vem um outro aspecto, por isso que eu sou contra a coligação. Pois é. Então daí vem a tal da coligação, tu tá no poder, tu faz uma estrutura de coligações aí que dá uma sustentação de vários partidos. Eu acho que ele vai se reeleger. Eu acho que eu sou uma pessoa muito melhor do que eu fui há 10, 12 anos atrás com relação ao meu comportamento no legislativo. Mesmo porque tu amadurece, tu conhece o legislativo, tu conhece o executivo. Eu acho que faz 6 meses que estamos agora nesse novo período. Tem muita coisa bacana que eu acho que eu posso propor, apresentar. O poder é ter a condição de fazer, é poder realizar, é poder estar com a caneta e dizer, não, nós vamos fazer realizar tal obra, tal... O que te impressiona numa pessoa que tu diz, coisa legal? A humildade, isso chega até emociona, porque nós não somos, a vida é efêmera, é muito rápido, e as pessoas às vezes não se dão conta que nós estamos ocupando isso tudo num pequeno espaço de tempo, nada é nosso. Né? Talvez eu ocupe com mais qualidade ou menos qualidade. O viver melhor é ocupar o tempo com melhor qualidade. Os índios é que estão certos. Né? Nada é nosso. Isso aí já estava aqui, nós só vamos ocupar isso aqui, vamos passar. Eu vou te dizer uma coisa, vou fazer uma confissão, só para nós dois, ninguém vai ficar sabendo. Uma confissão de... antes de te conhecer pessoalmente, eu ouvia falar de ti que tu era uma pessoa fria, que tu era uma pessoa arrogante. E eu ainda ouço falar isso de ti. E quando eu te conheci foi uma surpresa muito grande descobrir a pessoa que tu era, simples. Aliás, tudo que tu disse que tu admira, que tu és. E que as pessoas, eu não sei se elas têm medo de chegar... por que elas não dão essa oportunidade de conhecer o Daniel que eu conheço, sabe? Simples, carinhoso, gentil. Tu tem tantas qualidades que infelizmente as pessoas não conhecem. Talvez por estar na vida política isso atrapalhe um pouco. É muito difícil tu exercer o poder e as pessoas tu tem meio que criar um bloqueio. Não,
Não seja um bloqueio para falar com as pessoas, tu fala com todas. Mas tu tem que separar as pessoas. Então, assim, chega uma altura, tipo, na prefeitura eu passei 8 anos, e todos que passam na prefeitura, vamos supor, que tem condição de dizer sim ou não, tu não consegue ser 100%, tu não vai acertar. Foram várias entidades que a gente começa a conhecer, convive, coisa e tal, daí tu diz, não, vamos ajudar. Mas daí tu tem que separar. E daí aqueles que tu separa, diz, pá, isso aqui não... Mas tu não pode dizer para eles que não é bacana. Certo? Tu tem que, meio que vai cortando e coisa e tal, daí eles acham que tu é arrogante. E eu acho que rola um pouquinho de ciúme, sabe? Mas e assim, ó, não tem quem vai exercer aquele cargo, pelo menos com poder, né? Porque tu ir ali ficar figurativo, não vai gerar nada, né? Não vai... Nem vão falar de bem nem de mal, porque nem vão te procurar, porque já sabem que tu não vai poder resolver nada. Mesmo. Como tu gostaria que os teus amigos e as pessoas se referissem a ti, assim? Ah, o Daniel Viriato, aquele que é... Eu gostaria de ser lembrado de uma pessoa que eu gostaria, eu vou tentar fazer isso, algo que sempre tentou fazer o bem, fazer a coisa certa, é isso, e vou me esforçar muito para sempre estar trabalhando para isso. E vou dizer mais, desde a primeira eleição eu sempre disse com relação a isso, tanto é que as pessoas que votaram em mim, lá na primeira, vai lá na barranca, aí pega todos os antigos Seoninos, o pessoal mais antigo, estão comigo até hoje. Então, assim, e até o seu Dásio tem uma história engraçada. O seu Dásio é uma pessoa que eu admiro, e tanto é que quando o filho dele foi candidato, eu disse, não tem problema, tudo certo, coisa tal, foi muito bem votado, o Luiz Carlos, eu gostaria até que ele ocupe um espaço na Câmara. Diz que deu uma confusão lá porque ele teria votado em mim, porque ele mas não pode votar. Mas assim, então, aquele compromisso de tu respeitar e dar uma resposta com relação à confiança que sempre tiveram. Porque lá na comunidade votam em mim várias eleições. E eu vou lá direto, até estivemos agora, mas é muito engraçado, é assim, bacana. Então, eu estive os 8 anos ali, a gente sabe que teve várias questões envolvendo mídia e administração, aquela briga e coisa e tal, mas eu sempre bem tranquilo. E tão tranquilo que se eu de alguma forma tivesse algum receio de alguma coisa, que eu não estivesse tranquilo, eu seria o primeiro a bajular o atual prefeito, né? De forma alguma, eu fui o primeiro a dizer que serei oposição, mesmo porque as urnas me disseram que nós perdemos a eleição. Daniel, foi muito bom a nossa conversa, foi muito legal mesmo, dar essa oportunidade também que as pessoas te conheçam mais, né? E queria agradecer a entrevista que tu concedeu pra gente aqui na tua casa e tuas considerações finais. Na verdade, eu que gostaria de agradecer, até mesmo porque é muito fácil falar dos outros, né? O difícil é falar da gente, né? É muito difícil. Então, eu só tenho a agradecer, poder dizer para ti que é uma satisfação estar conversando contigo, até pela tua história, por tudo que tu representa, não só aqui, mas na vizinha Praia Grande. E desejar sucesso ao teu programa, né? Tá bom, então. Gente, esse foi Daniel Viriato Afonso, advogado e vereador de Araranguá, que concedeu essa entrevista. Espero que vocês tenham gostado como eu gostei. E semana que vem tem outra grande personalidade. Tchau, tchau. Obrigada, querido.